Você não está preocupado se vai dar tempo de estudar para um determinado concurso que você quer. Na verdade, você está com medo de descobrir que o tempo não é o fator preponderante nessa jornada. É muito comum as pessoas usarem essa desculpa do vai dar tempo ou não para não agir, para procrastinar. Eu não vou estudar para esse concurso porque não vai dar tempo, já está muito em cima ou está muito longe. Você vai perceber que muita gente quer uma mágica de um timing perfeito. Se eu começar hoje, não tá cedo demais, não tá tarde demais. Vai dar tempo. E aí você nunca começa. A verdade é que as pessoas não perguntam: eu estou disposto a fazer o que é necessário no tempo que eu tenho disponível? Sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu fui aprovado em concursos para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e para auditor fiscal da Receita Federal. E eu estudei apenas 6 meses e não estudava antes para concurso. Eu já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos tipos de concursos. Aqui nesse canal eu vou te ensinar a estudar para concursos da área fiscal de forma ultra específica. Esquece a previsão. Professor, com base na sua experiência, quando vai sair a prova? Professor, não sei quem falou que a banca tá para ser contratada. Professor, a banca foi contratada. O que isso tá mudando? Né? Se eu disser para você que a prova é em outubro, vai mudar alguma coisa? E se eu mudar agora, a prova não é em outubro, é em novembro, dezembro, o que vai mudar no seu estudo? A verdade é que nada. Você precisa aprender a começar hoje. Qualquer coisa, dieta, natação, você tem que começar hoje. Não é ontem, não é amanhã. Você precisa fazer uma análise fundamentada. Onde eu estou aqui hoje? Estou começando do zero? Eu já avancei alguma coisa? Até onde eu quero chegar? Né? Quando que eu vou chegar até o final para poder começar a fazer revisões? É isso que nós estamos falando. Você precisa ter um planejamento, independente se a prova vai ser esse ano, se ela foi adiada por causa do Covid, se ela foi adiada por causa da chuva. Quando é que você vai terminar de ver o edital? Tem que ter um prazo, independente de quando vai ser o concurso. Se o concurso for no final do ano, eu acabo o edital no final do ano. Se o concurso é ano que vem, eu acabo de ver o edital ano que vem. Não, isso não pode acontecer. Você precisa estabelecer qual é o seu melhor possível hoje, com os recursos que você tem. Professor, quantas horas eu tenho que estudar por dia para ser aprovado nesse concurso? Todas as horas que você puder, o máximo que você puder. O máximo é 2 horas, né? Porque 2 horas todo mundo consegue estudar no ônibus, no carro, esperando o médico, levando o filho na natação. 2 horas todo mundo consegue. Mas o seu máximo é 3, 4 horas por dia? Ok, tudo bem. Entenda que essa quantidade de horas semanais que você vai se comprometer, ela vai se multiplicar pela quantidade de semanas que você tem até o dia da prova. E você não sabe, a não ser que o edital já tenha sido publicado. E aí você já vem de uma programação anterior. Então você vai estabelecer qual é a sua maior disponibilidade possível, até que você não possa fazer mais do que isso, né? E você vai estabelecer essa programação. Você vai entender em que nível você está em cada um dos conteúdos. Você não pode querer estudar a mesma quantidade de horas para uma matéria que vale 20 pontos, para uma que vale 5 pontos. A mesma quantidade de horas para uma matéria que você tem muito domínio e uma matéria que você nunca viu na sua vida. Aliás, para quem não sabe, eu estabeleci uma fórmula para a aprovação em concursos públicos, derivada da fórmula da física, do espaço a ser percorrido. O espaço que você percorre em qualquer coisa na sua vida, extrapolando a analogia para a vida real, é igual à sua posição inicial mais a velocidade vezes o tempo em que você percorre essa trajetória. Ou seja, a fórmula da aprovação, ela é uma função de uma constante, que é o seu conhecimento inicial. Qual é a sua bagagem? Lembra que eu falei que eu fui aprovado em 6 meses para o concurso da Receita Federal? Eu não estava estudando para concurso público, mas eu tinha uma ótima bagagem de oficial da Marinha, de alguém que já tinha estudado muitas vezes para concurso. Mas acontece que o que realmente influenciou não foi a minha bagagem, porque os meus colegas da Marinha, que tinham a mesma bagagem do que eu, muitos não foram aprovados nesse concurso. Porque o que realmente influencia o sucesso do deslocamento, da evolução, é a eficiência
do método que você está executando essa corrida, né, essa dieta, esse estudo para concurso, multiplicado pela constância, pela regularidade, pela execução dessa aplicação. Você tem que saber o que fazer e fazer pelo tempo determinado. E é isso daí, eu ainda vou somar a quantidade de horas que eu tenho influenciando semanalmente e quantas semanas eu vou conseguir percorrer isso. Fez sentido para você? Se a sua ficha tá caindo e você tá percebendo que esse papo de se vai dar tempo ou não é o que é importante, você vai clicar no link que tem aqui na descrição e você vai poder seguir as minhas orientações e as minhas instruções de como ser aprovado num concurso da área fiscal. Professor, se o tempo que eu tenho até a data da prova não é o elemento mais relevante, se você inclusive é o detentor do recorde nacional de menos tempo de se preparar para um concurso de auditor fiscal da Receita Federal em 6 meses, comprovadamente, não estudava antes, então o que é relevante? Bem, eu já disse para vocês que uma das constantes, né, ou seja, é algo que não varia, é a sua bagagem inicial. Mas, professor, eu não tenho a sua bagagem, né, de ter estudado na Marinha, em regime de internato, ter sido um bom aluno. Ótimo, você não vai ser aprovado em 6 meses. Mas acontece que existem outros elementos. Por exemplo, a quantidade de horas que eu pude me dedicar. Eu tive a felicidade de que eu não era casado, eu não tinha filhos, eu morava com a mamãe, ou seja, eu não tinha que me preocupar com uma série de coisas e a minha quantidade de horas de estudo, ela era muito grande. Quando eu não estava dormindo, eu estava estudando. No deslocamento, no banheiro, comendo, né, fazendo tudo. Tudo durante o dia eu estava ou na minha cabeça repassando a matéria, ou ouvindo a minha tecnologia de ponta, meu Walkman Sony com fita BASF, ou eu estava vendo os diversos materiais. Isso é verdade porque o segundo elemento que eu percebi é que eu não podia utilizar o mesmo material didático. Quando eu comecei, né, comprei um material superficial, né, bastante raso, que em poucas semanas eu concluí aquele material. E eu percebi que aquele material não era o suficiente para eu ser aprovado num concurso de auditor fiscal, mas ele me deu uma visão inicial e superficial de apresentação muito boa. E aí eu comecei a procurar materiais mais aprofundados de acordo com a minha necessidade em cada disciplina. Em algumas disciplinas eu precisava aprofundar mais, em outras disciplinas eu precisava de uma outra didática básica para eu poder evoluir. Então, uma diversidade de material, uma biblioteca, não uma assinatura Flix igual para todo mundo, igual para todas as disciplinas. Aquele professor maravilhoso, ele pode ser bom para o Joãozinho, mas não para Mariazinha. Então, eu me adaptei a isso. E vocês percebem, então, que rapidamente, em menos de 2 meses, eu cheguei ao final de todo o edital. Eu não sabia nada, mas eu sabia exatamente o que eu não sabia. E aí eu fui para uma segunda passada, onde eu pude ter uma assertividade muito maior naquilo que era necessário para mim. Ninguém ficou dizendo que isso cai mais, isso é mais importante. Não, não. Eu percebi o que eu estava errando, eu percebi o que eu não estava entendendo e o que eu estava estudando. E eu pude refazer a cada passada. Eu fiz 6 passadas em todo o edital da Receita Federal. A cada passada, eu percebi onde eu deveria concentrar, onde eu deveria aprofundar, dedicar mais tempo e onde eu poderia apenas fazer uma manutenção, onde eu poderia só ficar vendo resumos ou fazendo questões, mas isso só serve para mim, naquele momento, naquela jornada. Então, quando você percebe que o método, né, a forma racional, organizacional, em que você direciona o seu estudo, determina essa eficiência, você estuda todo dia como eu estudei, 180 dias. Eu estudei mais de 1000 horas nesses 180 dias. A minha execução, a minha constância, a minha dedicação semanal e essas 24 semanas que eu tive até a prova foram o suficiente para me colocar na frente das pessoas. Quando eu cheguei lá no dia da prova, eu posso dizer para você, muita gente não tinha nem terminado de ver todo o edital. Então não fica com essa de que, professor, eu tô muito velho para começar a estudar. Professor, eu trabalho muito. Professor, eu nunca fui um bom aluno. Professor, tem muitos anos que eu não estudo. Professor, eu sou formado na área da saúde. Eu era formado em ciências do mar. Do Rio de Janeiro é praticamente um surfista. Então para de ficar de desculpinha, para de ficar inventando. Eu não tenho tempo, falta pouco tempo.
tempo até a prova, é pouca vaga, só inteligente passa. Faz o que você tem que fazer.